No Sudeste Asiático, existe uma tribo que consegue nadar debaixo d'água por 8 horas. E acontece que existem sociedades em todo o mundo repletas de pessoas que possuem outros superpoderes da vida real. Quer saber mais? Vem comigo nessa jornada pelo mundo para conhecer pessoas verdadeiramente incríveis com habilidades sobre-humanas. Nadando em paz. Você já desejou respirar debaixo d'água? Eu sei que já. Bom, se você navegar pelos mares cintilantes do Sudeste Asiático, vai encontrar um grupo notável de pessoas que são o mais próximo que temos de um peixe humano, os Bajau. Essas comunidades seminômades vivem nas águas das Filipinas, Malásia, Indonésia e Brunei. Sim, nas águas, e não próximo a elas. Eles vivem em barcos ou em casas sobre palafitas. E em vez de irem a supermercados para comprar comida, mergulham no oceano para caçar. Surpreendentemente, os mergulhadores ousados conseguem atingir profundidades vertiginosas de quase 70 metros. Tudo isso sem usar nenhum equipamento de mergulho. Aliás, alguns membros da tribo amarram pesos na cintura para ajudá-los a mergulhar mais rápido. Jesus Cristo! Lá embaixo, eles usam lanças para pescar e podem mergulhar repetidamente por até 8 horas por dia. Isso é possível graças ao tempo que eles conseguem prender a respiração, que pode chegar até 13 minutos de acordo com a National Geographic. Considerando que a maioria das pessoas só consegue prender a respiração por no máximo 90 segundos, isso é algo muito impressionante. O povo Bajau vive esse estilo de vida tradicional há 1000 anos, mas eu sei o que você está pensando, como isso é possível? Bem, pesquisadores descobriram que eles possuem um gene especial, conhecido pelo nome de PDE-10A, e não, isso não é um robô do Star Wars. Esse gene significa que eles têm o baço 50% maior do que a média, o que muda completamente se você quiser prender a respiração por mais tempo. O baço armazena sangue oxigenado. Quanto maior o seu baço, mais sangue oxigenado você pode armazenar e mais tempo você consegue sobreviver sem respirar. Simplesmente tem mais oxigênio no seu corpo do que em alguém com baço menor, certo? Então como é que os Bajau desenvolveram esse gene? Não temos certeza, mas a seleção natural é o mais provável. Ao longo de muitas gerações, aqueles com maior capacidade pulmonar se saíram melhor na sociedade marítima do que aqueles sem ela, e eles transmitiram seus genes aos seus parentes. Mas a genética não é a única coisa em jogo. Claramente, vivendo em uma comunidade onde se espera que você mergulhe por até 60% do seu dia, você acabaria aprendendo algumas técnicas para te ajudar. De fato, mergulhadores profissionais usam uma técnica chamada lung packing, na qual usam a língua como uma bomba para injetar ar adicional antes do mergulho. Isso pode adicionar mais de 2 litros de ar ao que os pulmões normalmente já contêm, e os Bajau, sem dúvida, usam técnicas semelhantes. Porém, o seu modo de vida único está ameaçado. Infelizmente, as mudanças climáticas e a poluição estão afetando a vida marinha da qual os Bajau dependem. Se não agirmos rapidamente, o seu estilo de vida tradicional pode se tornar impossível. Então é hora de se mexer e fazer alguma coisa. Cheios de dedos. Você já ouviu aquela expressão, fulano tava cheio de dedos, né? Pois é, uma família aqui no Brasil vive isso literalmente. Essa é a família da Silva de Brasília, onde todos os 14 membros têm 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Essa característica marcante está presente na família há 4 gerações, e todos os seus dedos extras são completamente funcionais, o que, segundo eles, os torna mais habilidosos em certas tarefas. A neta Maria consegue tocar mais teclas no piano, e o adolescente João Assis diz que suas mãos mais largas lhe dão uma vantagem como goleiro de futebol. Mas o que está por trás dessa herança? Bem, a família tem polidactilia, uma condição em que alguém nasce com dedos extras nas mãos ou pés. Quando um bebê está se desenvolvendo no útero, sua mão primeiro se forma no formato de uma nadadeira e depois se divide em 5 partes, que se tornam os dedos. Se esse processo durar mais que o normal, um dos dedos se divide de novo e forma um extra. Normalmente, esse apêndice adicional é anormalmente desenvolvido, mas no caso dos da Silva, correu tudo bem. Cerca de 1 a cada 500 pessoas nasce com um dedo extra, mas os pais geralmente o removem cirurgicamente. Por causa disso, não há muitos casos de pessoas que convivem com a polidactilia. Já os da Silva veem a sua genética única como uma bênção e provam que ela pode ser incrivelmente benéfica. Talvez estar cheio de dedos não seja algo ruim. Pequeno diferencial. Se você tentasse percorrer as densas florestas da África Central, provavelmente ia ter dificuldade para atravessar os cipós e arbustos emaranhados.
Mas pro povo nativo Tuá, isso não é grande coisa, literalmente. Isso porque eles medem pouco mais de 1,50. Pessoas menores são melhores para andar por florestas, já que se abaixar constantemente sob os galhos queima calorias preciosas. Corpos menores também exigem menos comida, algo muito útil quando se vive em uma floresta tropical praticamente desprovida dela. E as vantagens de ser baixo não param por aí. Nos climas quentes e ensolarados da África Central, a insolação é um risco muito real, mas pessoas mais baixas geram menos calor corporal, reduzindo esse risco substancialmente. Sendo adeptos da vida na floresta, os Tuá também são ávidos escaladores de árvores. Pesquisadores descobriram até que os músculos das suas panturrilhas se adaptaram para ter fibras excepcionalmente longas. Isso resulta em tornozelos mais flexíveis, com os Tuá conseguindo dobrar os seus pés até um ângulo de 45 graus contra as canelas. Para efeito de comparação, a maioria das pessoas só consegue fazer isso a um ângulo de 15 a 20 graus. Essa flexibilidade adicional permite que eles plantem seus pés no tronco, mantenham o corpo próximo às árvores e gastem menos energia ao subir. Mas não pense que isso se deve apenas à genética. Pesquisadores acreditam que essa habilidade específica só é possível por meio de treinamento rigoroso. Mas infelizmente, o modo de vida dos Tuá está ameaçado, com muitos sendo forçados a deixar suas terras que antes chamavam de lar, para dar lugar à agricultura ou conservação. Claro que é importante salvar os gorilas, mas será que isso realmente significa que temos que colocar a vida das pessoas em risco? Mutantes das montanhas. As montanhas do Himalaia estão entre os ambientes mais espetaculares e hostis do planeta. No entanto, devido aos baixos níveis de oxigênio e à pressão atmosférica, a maioria das pessoas sofre com o debilitante mal da altitude ao atingir altitudes acima de 2.400 metros. Mas para um certo grupo de pessoas, escalar as encostas do Himalaia é como um passeio no parque. Eu tô falando dos Sherpas, um grupo étnico que vive em altitudes impressionantes de mais de 4.500 metros há pelo menos 6.000 anos. Nesse período, eles se adaptaram surpreendentemente bem a viver em uma paisagem tão agreste. Embora os corpos dos Sherpas e dos habitantes de terras baixas funcionem praticamente da mesma forma em baixas altitudes, as diferenças na resposta fisiológica se tornam muito aparentes em altitudes elevadas. Quando uma pessoa comum escala, um hormônio chamado eritropoietina ativa a produção de glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio para os músculos. E isso é importante porque, sem oxigênio suficiente, nossos músculos sofrem câimbras e param de funcionar. O problema é que essas células extras engrossam o sangue, o que coloca estresse adicional no coração e pode causar mal de altitude. Os Sherpas, por outro lado, apresentam um aumento muito menor de glóbulos vermelhos, então o seu sangue não engrossa tanto, o que reduz a pressão sobre os seus corações. Mas espera aí, se eles não recebem tantos glóbulos vermelhos, como é que eles simplesmente não entram em colapso? Bem, isso é graças a uma outra adaptação. Em todos os nossos músculos existem células que contêm mitocôndrias, as quais produzem energia. Então, os Sherpas conseguem suportar níveis mais baixos de oxigênio no sangue. Como se isso não fosse impressionante o suficiente, cientistas acreditam que os genes únicos dos Sherpas podem ser a chave para ajudar pessoas que sofrem de hipóxia, uma condição potencialmente fatal que decorre de baixos níveis de oxigênio nos tecidos corporais. Um dia, medicamentos poderão ser desenvolvidos para fazer com que os corpos desses pacientes imitem os dos Sherpas. Ou seja, esses caras também podem ser incríveis em superar montanhas da medicina. Colina acima. Não sei vocês, mas toda vez que eu saio pra correr, quem eu tô tentando enganar? Eu nunca corri na vida, mas eu vou contar pra vocês sobre um grupo que se destaca nisso. No alto das montanhas de Sierra Madre Ocidental, no México, vivem os Rarámuri, também conhecidos pelo nome espanhol Tarahumara, vivendo em altitudes que variam de aproximadamente 760 a 2.400 metros, desde 1.700. Assim como os Sherpas, eles se adaptaram notavelmente bem a baixos níveis de oxigênio. Eles também precisam lidar com terrenos extremamente acidentados, repletos de colinas, desertos e desfiladeiros. Apesar disso, seu passatempo favorito é correr. Desde pequenas, as crianças correm distâncias extenuantes de quase 50 quilômetros para aumentar a resistência. Competições como corridas são comuns, assim como o jogo de bola palilo, que é semelhante ao lacrosse, mas tem a intensidade do rugby e pode durar vários dias, percorrendo centenas de quilômetros. Eu tô cansado só de falar. Em 1902, um pesquisador observou um
um homem carregar 50 quilos por mais de 160 quilômetros durante 70 horas, abastecido somente com uma bebida rala feita de milho. Isso parece loucura. Então, o que está por trás das incríveis habilidades dessas pessoas? Bem, geneticamente, os Raramuri desenvolveram concentrações mais altas de hemoglobina, o que lhes permite transportar mais oxigênio no sangue. No entanto, seu estilo de vida também desempenha um grande papel. Para começar, todo aquele exercício que eles fazem. Todo mundo sabe que quanto mais em forma você estiver, mais poderá se exercitar sem se cansar. E essas pessoas começam seu treinamento de resistência muito jovens. E felizmente eles têm uma ótima dieta como complemento. Ela é predominantemente vegetariana, rica em carboidratos e proteínas vegetais, e com pouca gordura e colesterol. Além disso, eles tendem a correr descalços ou com sandálias finas, e isso aumenta algo que chamamos de energia elástica. Basicamente, quando seu pé atinge o solo, a força do impacto é convertida em energia, que é momentaneamente armazenada em seus tendões e músculos. Então, quando você dá um impulso, essa energia armazenada é liberada e ajuda a impulsioná-lo para frente. Tá decidido, a partir de agora eu vou viver que nem essa gente. Eu vou começar a correr, vou adotar uma dieta vegetariana, vou parar de usar sapatos. Eu já vou começar, deixa eu só acabar meu sanduíche. Frio como gelo. Você sabia que nos cantos mais remotos do Ártico, a temperatura mais fria já registrada chegou a quase menos 70 graus? E se fosse você ou eu expostos a isso, as nossas células iam congelar e a gente ia morrer na hora. Porém, apesar dessas condições extremas, os Inuit de alguma forma chamam essa tundra gelada de lar. Um dos motivos pelos quais eles conseguem lidar com climas tão incrivelmente frios é porque produzem mais calor corporal. Sim, quase todos os Inuit têm uma variação genética, que significa que eles acumulam mais gordura marrom do que nós. Você provavelmente nunca ouviu falar em gordura marrom. Bem, ao contrário da gordura branca normal, que apenas armazena calorias, a gordura marrom queima energia para gerar calor, o que mantém os Inuit quentinhos mesmo no frio congelante. Curiosamente, esse mesmo gene pode ser ligado aos denisovanos, um parente extinto dos humanos modernos, que viveu na Ásia há 200 mil anos. Humanos modernos cruzaram com denisovanos, o que poderia explicar como os Inuits acabaram herdando esse gene único. Mas antes que a gente se precipite, os cientistas nem sabiam da existência dessa espécie até 2010, e até agora sequenciaram apenas um genoma denisovano, então a verdade ainda não foi revelada. Mas essa não é a única coisa incrível sobre os Inuits. A comida é escassa no Ártico, pouquíssimas plantas comestíveis crescem, e tradicionalmente os Inuits não são um povo cultivador. Em vez disso, eles dependem de peixes e mamíferos marinhos ricos em ácidos graxos e ômega 3. Mas como é que eles se mantêm saudáveis numa dieta tão rica em gordura? De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, isso se deve à forma como seus corpos decompõem os alimentos. Os Inuits metabolizam gorduras lentamente, o que ajuda a reduzir o colesterol ruim e a controlar os níveis de insulina, potencialmente protegendo-os de doenças cardíacas e diabetes. Agora, antes de você começar a beber litros de óleo de peixe, é bom saber que, embora essas características genéticas tenham sido encontradas em quase 100% dos Inuits, um estudo recente descobriu que apenas 15% dos chineses da etnia Han e 2% dos europeus as possuem. Então, provavelmente você não tem essa característica. Como efeito colateral, essas adaptações também tornaram os Inuits cerca de 1,3 centímetro mais baixo que os europeus, já que os ácidos graxos afetam o hormônio que controla a altura. Não que esses caras se importem, né? Acho que eles não estão nem aí. Agora, se você se importa e não quer mais perder nenhum dos meus vídeos incríveis, então clica aí nos botões de curtir e inscrever-se. Assim, você sempre vai ter vídeos de curiosidades para compartilhar com os amigos. Estamos combinados? Então vamos em frente. Força mitológica. Os mitos nórdicos falam de Thor, o deus do trovão, cuja força fantástica era incomparável a qualquer homem, herói ou monstro. E em nenhum lugar da Escandinávia, Thor era mais venerado do que na Islândia. E ainda hoje fica claro quantos islandeses aspiram a ser como ele. Para um país tão pequeno, a Islândia produziu pessoas muito grandes. O país de fato detém o recorde mundial de maior número de títulos de homem mais forte do mundo, com 9 vitórias, apesar de ter uma população de apenas cerca de 380 mil habitantes.
gigantes. Hafthor Bjornsson, mais conhecido por interpretar Gregor Clegane em Game of Thrones, ganhou o título pela Islândia em 2018. Mas então, o que acontece com esse povo? Voltando aos tempos antigos do país, suportar as condições difíceis da natureza local significava que a resistência era essencial, e a força se tornou profundamente enraizada na cultura e mitologia islandesas. Segundo a lenda, em Húsafell, durante o século XVIII, um padre teria usado uma pedra enorme de quase 190 quilos como portão para o curral de suas ovelhas. Hoje em dia, competições de homens fortes incorporam esse feito, com os competidores testando sua força levantando a mesma pedra, que é chamada de Pedra de Húsafell. Como a resistência era tão valorizada antigamente, acreditava-se que as mulheres frequentemente se casavam com os homens mais altos, tendo filhos também mais altos. E isso fica evidente. É só comparar a altura média global dos homens, de 1,70, com a da Islândia, que é de 1,80, o que permite maior volume em corpos maiores. A alimentação desses gigantes também influencia. A dieta tradicional islandesa é rica em proteínas, com bastante queijo, peixe, carne e, claro, o iogurte ou o skyr. E ao treinar para ser um homem forte, não é incomum que as pessoas consumam incríveis 10.000 calorias por dia. Porém, esse estilo de vida traz alguns riscos sérios à saúde. Você pode facilmente se machucar levantando pesos tão grandes, e ter um corpo tão grande pode sobrecarregar bastante o coração. Um dos islandeses mais celebrados por sua força foi Jon Paul Sigmarsson, conhecido pelo seu corpo enorme e personalidade extravagante. Mas esse fortão morreu tragicamente de ataque cardíaco em 1993, com apenas 32 anos, enquanto justamente praticava levantamento terra. Parece que nem os deuses são imortais. Calos de respeito. Com a idade, eu tô começando a perceber cada vez mais esses caroços dos lados dos pés. Sim, eu tô ficando com joanetes, mas pelo menos eu não tenho joanetes nos ombros. Como assim? Isso existe? Pera aí, deixa eu te levar pra Nola, em Nápoles, na Itália, pra Festa dei Gili, ou Festival dos Lírios. Esse festival de uma semana acontece em junho e homenageia a vida de São Paulino, que salvou a cidade da invasão dos visigodos em 410. Para comemorar esse evento, desfiles de homens erguem cerca de 8 obeliscos gigantescos de madeira, chamados gili, cada um carregado de músicos e foliões. Essas estruturas, que podem medir 24 metros, têm uma base cúbica de 3 metros de cada lado e pesam quase 3 toneladas, ou seja, é muito, mas muito pesado. Os homens que os carregam são conhecidos como culatori, ou carregadores, e marcham com os gili pelas ruas movimentadas de Nola o dia todo, sem parar até chegar ao centro da cidade. Mas o que isso tem a ver com joanetes? Bom, o esforço de carregar essas estruturas ano após ano faz com que os culatori desenvolvam calos enormes nos ombros e pescoços. E enquanto a maioria das pessoas ia detestar esses crescimentos instáveis, esses homens exibem as suas deformidades como símbolos do seu sacrifício e fé. Pensa bem, você gostaria de ter esse trabalho? Os caroços em si podem não ser algo sobre-humano, mas os feitos de força que os causaram definitivamente passam a mensagem. Uma condição semelhante acontece com os carregadores japoneses de mikoshi. Para os festivais shintoístas, essas pessoas super resistentes carregam santuários chamados mikoshi, que podem pesar até 4 toneladas. Décadas disso e eles desenvolveram essas corcovas nos ombros. Felizmente, esses calos são inofensivos. Na verdade, são só uma versão hiper exagerada do que podemos ter nos pés depois de um longo dia. O problema é que os meus joanetes não me rendem respeito algum. Jogo da memória. Eu vivo me perdendo, até dentro de casa, então não conseguiria me imaginar morando em Londres. É aquela bagunça desordenada de ruas e becos construídos uns em cima dos outros. Mesmo com o mapa, tentar se orientar é um pesadelo. Mas há um grupo de londrinos sobre-humanos que circulam pela metrópole feito uma brisa e nem se preocupam com o GPS. Os taxistas. Esses caras têm um mapa do centro de Londres gravado no cérebro. E eu não tô falando em metáforas. Para se tornar um taxista licenciado em Londres, os aspirantes devem passar por um regime intenso, chamado de O Conhecimento. O treinamento leva de 3 a 4 anos, durante os quais eles precisam memorizar e andar por todas as ruas de A a Z. E mesmo depois de concluírem isso, os exames são brutais, com apenas 30% dos candidatos aprovados. Mas esses 30% são elite. Um estudo de 5 anos do University College London revelou que, devido ao rigoroso treinamento de memória, os taxistas têm cérebros maiores do que a média das pessoas, ou pelo menos uma parte maior
maior do cérebro chamada hipocampo, que é responsável pela memória. Desse modo, os neurônios nos hipocampos dos taxistas londrinos crescem ao longo dos anos, até conseguirem armazenar um mapa interno complexo da cidade. Aprender a andar nas ruas de Londres é tipo tentar colocar um cinto de segurança no escuro. Parece impossível, mas tem uma hora que você se acha. O segredo de Okinawa. Saúde é importante, mas sejamos realistas, a gente não vai viver para sempre, a menos que você seja da província de Okinawa, um arquipélago ao sul do Japão continental. Em 2020, o homem médio em Okinawa vivia até os 80 anos e a mulher até os 87. Tá bom, eles não vivem literalmente para sempre, mas se você comparar isso com a média dos Estados Unidos pro mesmo ano, que é de 73 e 79 anos, a coisa fica bem mais impressionante. Além disso, Okinawa tem 6 a 12 vezes menos mortes por doenças cardíacas, bem como significativamente menos casos de câncer e demência. Na parte norte da ilha principal, fica a pequena vila de Ojimi, onde moram cerca de 3 mil pessoas. Em 2020, 171 dos moradores tinham mais de 90 anos, enquanto 15 tinham mais de 100. Mas qual é o segredo de Okinawa? É uma fonte da juventude? Feitiçaria? Ficar criando vídeos pro YouTube? Não, é uma questão de simplicidade. Os moradores locais permanecem ativos até a velhice, participam regularmente de jardinagem e mantêm o que é chamado de moai, uma rede forte e segura de amigos e familiares. Todo mundo conhece os benefícios do exercício, mas vários estudos mostraram que fortes laços sociais também podem estender drasticamente a vida de uma pessoa, algo que os moradores de Okinawa praticam com grande sucesso. Além disso, as ilhas são lugares serenos, cercados por belezas naturais e longe do estresse da vida urbana. Os habitantes mais velhos e tradicionais de Okinawa também seguem uma dieta nutritiva, em maior parte vegetariana, com impressionantes 67% da sua ingestão alimentar sendo batata doce e apenas 2% sendo carne e peixe. Tudo bem que batata doce é bom, agora isso aí já é um pouquinho demais. Os habitantes mais jovens de Okinawa não seguem uma dieta tão rigorosa, e isso tá começando a aparecer. Apesar de continuar excelente, a expectativa de vida caiu desde 1980, quando os homens podiam esperar viver pelo menos até 84 anos e as mulheres 90. Isso provavelmente se deve à influência de outras nações, especialmente os Estados Unidos, sobre as gerações mais jovens. Então, os americanos que me desculpem, mas vocês estão estragando tudo de novo. É isso aí, eu vou começar a estocar batata doce e trabalhar no jardim. Quando eu tiver com 100 anos e correndo uma maratona, eu quero ver quem vai rir. Canto peculiar. Todo mundo sabe que existem ótimos cantores com vozes incríveis por aí. Dito isso, eu aposto que você nunca ouviu nada parecido com isso aqui antes. Caramba, como é que esse cara faz isso? Bem, esse é um canto feito com a garganta, também conhecido como komei. Essa é uma técnica vocal incrível, em que o cantor emite dois sons distintos, porém harmoniosos ao mesmo tempo. É praticada há séculos nas montanhas Altai, na Mongólia Ocidental, e remonta aos antigos altaianos, que a utilizavam como forma de veneração e conexão com a natureza. Acredita-se que a técnica tenha sido inspirada pelos sons dos pássaros, que são essenciais para as tradições xamânicas. Hoje, o seu ensino se desenvolveu e floresceu na cultura mongol, onde é ensinado desde a infância, apresentado em salas de concerto e celebrado em competições. Tradicionalmente, as mulheres não eram incentivadas a cantar komei, pois era visto como um tabu, mas felizmente isso tá mudando. Essas cantoras incríveis cantam komei em várias situações, desde casamentos ou para embalar bebês sonolentos, até adorar espíritos xamânicos e deuses budistas. Mas não pense que você precisa ser das montanhas Altai para cantar assim. Não há genética em jogo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode aprender essa arte. Mas não se engane, são necessários anos de prática para se tornar um mestre do komei. O posicionamento e o movimento cuidadoso da língua, dos lábios e da mandíbula, assim como a contração precisa dos músculos da garganta, são fatores muito importantes. E mesmo que você domine um estilo de komei, existem vários outros para aprender. Dito isso, eles podem ser agrupados em duas técnicas principais. Primeiro, temos o Isgire komei, em que o cantor emite um som agudo. E depois o meu favorito, o Karkira, conhecido pelo seu som grave e gutural, usado para recitar contos de mitos épicos.
Bom, se dizem que qualquer um consegue, talvez eu devesse tentar. Vamos lá. Clique nos botões de curtir e inscrever-se. Péssimo, parece que eu ainda tenho que treinar bastante. E chegamos ao fim do vídeo. Me conta qual superpoder você gostaria de ter. E eu deixei de falar de algum grupo de pessoas com habilidades incríveis? Me conta aí nos comentários. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.